Bom dia, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu quero falar sobre as nossas emoções e dizer para vocês que não é somente o que a gente come que nos engorda. Então hoje vamos falar da alegria, vamos falar da tristeza, vamos falar da preocupação, da ansiedade, da raiva. Vamos falar de todas essas emoções, da ansiedade, da falta de perdão, de todos esses sentimentos que a gente vai ressentindo ao longo da vida e que vai trazendo uma certa energia para o nosso corpo, que vai pesando os nossos sentimentos. Então vamos lá. Somos pessoas que desenvolvemos a capacidade de comer devido às nossas emoções. Se estamos tristes, comemos. Se estamos felizes, fazemos uma festa para comemorar e então comemos. Mas como isso pode afetar diretamente no nosso sistema, no nosso processo de emagrecimento? Então vamos lá. Nós não engordamos pelo que comemos somente. Nós engordamos porque as nossas emoções influenciam diretamente no nosso sistema. Então, todas as vezes que nós temos uma emoção e nós não procuramos alinhar, cuidar, saber o porquê estamos sentindo, qual é o próximo passo a se fazer com essa emoção, nós tendemos a descontar na comida. Então, hoje eu quero trazer para vocês a inteligência emocional no emagrecimento. Vocês sabiam que, se não sabiam, né, vou deixar aqui para vocês. Nós comemos por irracionalidade emocional. Como assim, Aline, irracionalidade? Então, vou trazer para você essa parte. Quando nós estamos passando por um processo na nossa vida, que o nosso emocional está abalado, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas afloram mais, nosso estado de preocupação, tendemos a procurar por alimentos que nos geram prazer. Normalmente a gente perde a nossa racionalidade, né? A neurociência fala que hoje as nossas emoções estão muito alinhado ao que nós pensamos e sentimos, então a gente desenvolve isso. Então a neurociência também já vem estudando essa irracionalidade dentro do emagrecimento, porque tem dois sistemas, o prazer imediato e o prazer a longo prazo, que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então, trabalhando um pouquinho sobre a irracionalidade emocionais, tendemos a buscar alimentos que tragam memórias de conforto e que aquilo gere um prazer, um acolhimento para o nosso sistema. Então, se você está ansiosa, se você está triste e você lá na infância, você lembra que você comeu determinado alimento, mesmo que sem consciência, você tende a procurar exatamente esse alimento para poder te dar a mesma sensação de acolhimento, de prazer, de segurança. Então, normalmente, a busca por doce, a compulsão por bolos, por chocolate, está ligada a essa irracionalidade. Por quê? É uma memória afetiva. Tudo que nós comemos é uma memória afetiva de algo que em algum momento da nossa vida a gente comeu, a gente sentiu um prazer e aquilo ficou linkado, né, no nosso sistema como algo bom. Então isso gera pra gente uma irracionalidade, porque eu não penso, eu não tenho consciência de que se eu comer aquele alimento ele vai me fazer mal. Não, eu vou porque em determinado momento da minha vida eu comi aquele alimento e ele me fez bem, me fez eu me sentir melhor. Então meu cérebro quer algo que me traga prazer, que me faça eu sentir melhor. Agora eu quero trazer para vocês como as nossas emoções influenciam diretamente no nosso sistema. Para quem costuma ressentir muita coisa, deixar os sentimentos muito
guardadinho ali dentro, né, sem liberar isso, sem procurar ajuda. Quero falar para vocês da ansiedade e da preocupação. Nós temos um sistema que geram todos os nossos órgãos internos. Então, eu vou falar sobre o pâncreas, o nosso pâncreas ali, onde a gente tem essa maior capacidade de fabricação de insulina, né? Então, quando eu estou muito ansiosa, muito preocupada, o meu sistema diminui a minha produção de energia. Então, o meu corpo precisa consumir alimentos que me dê energia. Então, normalmente, a ansiedade, ela me leva por uma compulsão maior por alimentos doces. Quando eu estou preocupada e ansiosa, eu tendo a comer mais doce. Então, isso prejudica diretamente a minha produção de insulina. Então, eu começo a acumular, porque o meu corpo guarda para gastar aquela que eu consumi. Então, ele vai virando um vício emocional de não gastar o que eu já tenho, e sim de buscar mais e mais. Por isso que quanto mais ansiosa você tá, você come um doce, você quer 2 doces, 3 doces e assim por diante. Por quê? Porque ele entende que ele tem que armazenar muito. Pessoas que tendem a não se sentir amadas desenvolvem diabetes emocional. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Por quê? O pâncreas não metaboliza o açúcar, se refere ao amor. Quando a pessoa não se sente amada o suficiente, que ela se sente muito rejeitada, a tendência dela a desenvolver uma diabetes emocional é muito grande. Eu tenho um primo que nada controlava a diabetes dele. Até que eu fiz um processo com ele, trazendo uma experiência para vocês. E eu descobri que ele não se sentia amado pelo pai em determinado processo terapêutico com ele. Então eu fiz uma ressignificação na vida dele para ele entender o que era o amor. E desde então ele passou a controlar a diabetes dele. A diabetes dele ficava em 300, 350 e ele passou um bom período da vida dele com a diabetes controlada, porque ele entendeu que era o jeito que o pai dele demonstrava amor e ele precisava desse acolhimento. Mas isso é algo bem específico, viu, gente? Mas o doce, a ansiedade, a preocupação, ela vai diminuir ali o seu gasto calórico em relação ao seu pâncreas. Então, o seu metabolismo, ele vai ficar mais lento. Então, atinge esse processo aí. Espero que vocês possam estar me entendendo. Então, vamos agora falar do sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza, ele ataca o nosso órgão do intestino, do nosso sistema, a nossa dificuldade de soltar, pessoas que têm o intestino preso, pessoas que têm ali, tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, tem dificuldade de se expressar, é uma pessoa que pensa muito, que fala muito pouco, que não consegue expressar o que sente. Normalmente ela tende a ser mais triste e isso interfere diretamente no intestino dela. Então, pessoas quando estão nesse processo, o sabor que ela mais procura comer é o picante, para ver se traz essa sensação de, sabe, de um avivamento dentro dela. Então ela precisa se sentir mais ácida, mais elevada, para ver se aumenta um pouquinho, solta o intestino, essas coisas assim. Então, se você tem muita dificuldade de liberar perdão, se você tem muita dificuldade de liberar o seu passado, se você tem muita dificuldade de falar sobre o que você sente, então você vai acumular muitas toxinas no seu intestino, na parede do seu intestino. Então isso também vai te deixar mais inflamada, você vai ficar mais irritada. E tudo que você come
gera muito gases, a sua barriga fica mais estufada. Então, assim, é muito importante cuidar das suas emoções, porque isso está influenciando diretamente nos seus órgãos. E quanto mais inflamada você estiver, menos vai ser o seu, mais devagar vai ser o seu processo de emagrecimento. Porque se estamos inflamadas, temos muitas toxinas no nosso corpo, o nosso intestino não consegue fazer todo o processo de limpeza. Então, nosso corpo reaproveita muita coisa que não deveria. Então, seu processo de emagrecimento já está prejudicado. Por quê? Porque já está ali na ansiedade, na preocupação, seu metabolismo, seu pâncreas já não está legal. Aí você vai, a tendência de quem é muito preocupado e ansioso é ficar triste. E aí já prejudica diretamente o seu intestino. Logo, a gente vem para o sentimento do medo. Pessoas que têm medo de tudo. Medo oculto, medo da vida, medo de fazer novos projetos, medo de não dar conta, medo da rejeição, medo de não ser amada, medo de não ser acolhida, medo de não emagrecer, medo de se emagrecer as pessoas rejeitarem ela. Tendem a ter uma dificuldade em ter problemas renais, infecções de urina, problemas no ovário, toda essa parte do sistema reprodutor, do sistema urinário, do sistema dos rins. Por quê? Porque o medo, gente, ele paralisa a vida. Sim, ele não permite que a gente dê o próximo passo. Ele não permite que a gente comece a caminhar. Já que eu não vou conseguir, então é melhor que eu fique aqui mesmo. Não, eu tenho medo de continuar. Então, se eu continuar a minha vida, eu não sei como vai ser daqui para frente. Então, vocês podem perceber que quando vocês levam um susto, se você já aconteceu com vocês, que as pernas tendem a paralisar, né? Você leva um susto e você paralisa. Por quê? Porque o medo faz isso na vida da gente, paralisa, não deixa a gente dar continuidade, de dar o próximo passo. Então eu vou trazer aqui para vocês cada sistema onde o medo vai atrapalhando. Então, pessoas que têm muita infecção de urina, problemas de ovário, menstruação desregulada, muita cândida, sabe? Tá tudo linkado ao medo, às suas emoções. Aline, como é que isso vai influenciar no meu emagrecimento? O que isso tem a ver? Eu vou desenvolver uma tendência maior a comer coisas salgadas, eu vou ter uma sede por comer alimento salgado, porque o meu corpo vai pedir energia. Então, a tendência é comer mais coisas com massa, coisas mais gordurosas, que me dê energia e que me dê essa satisfação de energia vital. Por quê? Nossos rins é a glândula da vida, né? Então, quando meus rins estão prejudicados, eu estou ficando sem energia vital. Se a gente tem um problema frequente de urina e infecção de rins ou algo nos nossos rins, a gente vai perdendo energia vital. Então, tendemos a comer um hambúrguer mais calórico, um sanduíche. Então, a gente vai buscando comida que vai trazendo essa busca incessantemente por afetar diretamente e trazer mais energia para o nosso sistema. Então, isso vai fazendo com que a gente pode trabalhar para gastar, mas o nosso corpo vai estar sempre reproduzindo energia acima do que a gente precisa, né? Então, o nosso emagrecimento ele fica muito prejudicado nisso aí. Aí, se você é uma pessoa indo para o próximo nível, se você é uma pessoa que é muito estressada, produz muito cortisol, tem muita raiva, não consegue trabalhar e se estressa por tudo, o órgão que você está prejudicando é o seu fígado. O nosso fígado ele é responsável por metabolizar todo o alimento que a gente come para,
fazer a distribuição ali. Então ele não vai conseguir fazer esse processo. Então normalmente depois da raiva vem a frustração. Quem aqui já ficou com raiva porque não conseguiu treinar, porque não conseguiu levar um projeto adiante? Ah, já que eu não consegui treinar, já que eu não consigo fazer, então vem aquele sentimento de frustração. Para onde normalmente as pessoas vão quando estão frustradas? Para a comida, para a irracionalidade emocional, para buscar algo que, já que eu não consigo mesmo, já tô de saco cheio disso aqui, já tô frustrada porque todo mundo consegue, eu não consigo, eu vou descontar na comida. E aí vai na comida. Então, nesse momento, eu digo para vocês, todas as nossas emoções, elas vão influenciando diretamente no nosso sistema. Então, as nossas emoções, elas contam muito para o nosso processo, eu quero dizer, para o nosso processo de emagrecimento ou de chegar no objetivo de vida que a gente se propõe. Então, as nossas emoções é que dita as regras do nosso processo de vida. Então, o próximo passo depois de tudo isso, depois da ansiedade, da preocupação, da tristeza, do medo, da raiva, vem o sentimento de estar perdida, de não saber o que fazer. Quem já se sentiu assim? Depois de um turbilhão de problemas na vida, você se sente perdida e você não sabe para onde começar, você não sabe o que fazer, você não sabe quando fazer. E aí, esse sistema de se sentir perdido influencia diretamente a sua circulação. Então, você vai ficar mais inchada, você vai ter problemas, você pode ter problemas respiratórios, você pode ter gripes constantemente, você pode ter dores de cabeça, a sua circulação ela pode ficar mais lenta. Então, esse sentimento só vai liberando muito cortisol no nosso sistema. E aí, por que, Aline, que isso, ao longo da vida vai ficando pesado? A gente tem um sistema que chama sistema psíquico-energético emocional, que é a nossa personalidade energética. Se eu vou trazendo todos os sentimentos negativos, todas as polaridades negativas para minha vida, e aí eu tenho um objetivo de emagrecer, eu não tenho inteligência de procurar ajuda para cuidar das minhas emoções, eu acho que eu consigo tudo sozinha. E eu preciso de energia, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, como eu estou, para que o próximo passo que eu der, eu saiba que eu vou conseguir, que eu vou estar preparada para isso. Mas normalmente não. A gente toma uma decisão, a gente está muito para fora, preocupado com o nosso externo, preocupado só com a balança, ou preocupada só com o nosso físico, muitas preocupadas realmente com a saúde, mas não tem noção do que é o sistema dela, de como ela está realmente. Então, se você não olhar para isso, essa irracionalidade emocional não vai permitir você chegar no seu processo. Se você não trabalhar a sua inteligência emocional, se você não se conhecer, você atrasa muito o seu processo de emagrecimento. Então, é muito importante saber cada sentimento, ia dizer, voltando na preocupação, cada sentimento tem uma descarga química no seu corpo. E essa descarga química, ela tem um peso. Ela tem um peso energético, então ela vai causando disfunções, elas vão prejudicando os seus órgãos. Você pode não sentir, mas o seu corpo, ele vai te avisando ao longo do tempo. Só que chega um momento da sua vida que ele avisa de várias formas, mas você não dá muita importância, né? Você acha que é normal. Eu sempre falo que é igual o nosso cérebro nos avisa da seguinte forma. É igual eu tirar esse anel, eu vou dar o exemplo da aliança melhor. Eu tiro a aliança do meu dedo,
que eu uso essa aliança há quase 20 anos, né? Eu tiro a aliança e o anel, e aí meu cérebro ele vai me avisar que a aliança não tá aqui, né? Vira e mexe, eu vou passar a mão e aí eu falo, uai, cadê minha aliança? Mas vai chegar um tempo que isso vai se tornar natural, ele vai parar de me avisar. Por quê? Porque ele me avisou por um bom tempo e eu não dei importância. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, do nada a pessoa descobriu um problema de saúde? Não foi do nada. O corpo dela, o sistema dela já veio dando pequenos sinais. Mas sabe o que acontece? A gente não dá importância. Por quê? Porque a gente está muito fora, olhando para o mundo lá fora e esquecendo de se conectar com a nossa essência, esquecendo de se conectar com a nossa alma, esquecendo de se conectar com o nosso ser. Então, quando eu tenho emoções, que eu não olho para elas, que eu falo, depois eu vejo isso, depois eu cuido disso, isso não é importante, isso é assim mesmo, daqui a pouco você tem crise de ansiedade, você tem crise de pânico, você tem uma depressão, você não tem mais vontade de fazer as coisas e você fala assim, do nada isso começou a atingir a minha vida, mas não foi do nada, já estava lá há muito tempo. Então, ter esse cuidado de procurar profissionais que possam cuidar de vocês, saber que a mesma descarga química que vocês produzem para o negativo é a mesma polaridade que vocês produzem a química para o positivo. Quando eu estou muito fora de mim, eu produzo muito cortisol, né? Um hormônio que é bom, mas acima da média, ele vai atrapalhar todo o meu sistema. Aí, quando eu estou bem, quando eu estou me cuidando, quando a vida tá assim mais tranquila, mais gostosinha, vamos dizer assim, a tendência é produzir mais, deixa eu ver aqui, o nome do hormônio eu esqueci agora, gente, mas eu vou ver se eu acho pra vocês. Melatonina. Isso, quando eu produzo mais melatonina, eu consigo ter mais disposição, por quê? Porque eu durmo melhor, eu descanso a minha mente, no outro dia eu tenho energia suficiente para poder fazer o que eu tenho que fazer, para saber lidar com as minhas emoções. Então, como que eu vou trabalhar a inteligência emocional? Procurando ajuda, né? Quando eu busco ajuda para cuidar das minhas emoções, quando eu procuro liberar perdão, quando eu procuro saber por que eu tô tão preocupada, por que eu tô mantendo a minha mente preocupada o tempo todo, se aquilo realmente está sob o meu controle, se realmente vale a pena eu estar preocupada, né? Então, a preocupação e a ansiedade tira a gente do foco e do planejamento, a tristeza tira a gente da reflexão, o medo tira a gente da cautela, porque a gente tem que ter um medo, mas um medo que seja trocado pela cautela. A cautela é sempre bom estar presente na vida da gente, porque é aquele medo que nos protege, mas que você consegue avançar. Então, substituir a raiva, a frustração pela motivação, substituir o sentimento de estar perdida por alegria, trazer mais alegria para a sua vida, motivos para você sorrir mais. Então, se conhecer faz parte do processo de emagrecimento, saber quem você é, saber como você funciona, o que tem causado desordens emocionais, o que tem causado desordens energéticas no seu corpo, sabe? Eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre personalidade energética, que vocês colocaram ali que umas conseguem treinar de manhã, outras não conseguem. Isso tem uma explicação e eu vou trazer para vocês no próximo vídeo de bônus extras que eu fiz a enquete ali, mas devido à correria aqui eu não tive tempo para postar para vocês aqui. Então, só continuando para finalizar, eu espero que vocês entendam que não é só o que vocês comem que vai fazer com que vocês ganhem peso, é o que vocês sentem, que vocês comunicam
para o seu corpo, para a sua mente, que leva vocês a buscar um determinado alimento, e nesse determinado alimento vocês têm a sensação de prazer que o seu cérebro está buscando. Então, substituir o prazer imediato pelo prazer a longo prazo dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho cuidar das nossas emoções. Dá muito mais trabalho parar para cuidar da gente, porque o nosso vício é cuidar do outro. Mas eu espero que de alguma forma vocês sejam tocadas para que vocês se coloquem como prioridade na vida de vocês. Que as suas emoções sejam vistas, sejam acolhidas e sejam curadas. Porque eu acredito que todo ser humano merece ter o acolhimento, que todo ser humano merece ter as suas emoções bem identificadas, para que o processo seja mais leve, para que vocês desenvolvam uma qualidade de vida muito melhor, tá bem? Então, fica com Deus, eu espero ter contribuído com vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo aqui, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu espero poder contribuir muito mais com vocês. Mas se coloque em primeiro lugar, tire um momentinho para vocês, se conecte, respira, sente o seu corpo, sente as suas emoções e perceba o que você pode fazer por você hoje. Todos os dias, se você fizer esse exercício, se você perguntar para o seu corpo o que você quer para você hoje, ele tem uma comunicação para você. Se perceba, se conecte e não permita que o mundo lá fora tire você do seu objetivo de chegar onde você merece e você determinou, tá bom? Super beijo e espero que vocês assistam o vídeo.